Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula do segundo módulo da disciplina Panorama do Novo Testamento. Pela graça do Senhor, nós chegamos até aqui e já conseguimos estudar um pouco sobre as cartas gerais, carta de Tiago e as duas cartas de Pedro. E nós vimos alguns assuntos específicos e, como sempre comentamos, tratando-se de um panorama, assim, para a gente ter uma ideia inicial do conteúdo das cartas, do destinatário das cartas e também um pouco do contexto histórico, contexto social e a questão teológica também das cartas. E a nossa aula de hoje, temos aí a intenção de estudar um pouco sobre as cartas do apóstolo João. Agora com quem, pai? Nós pensamos que o apóstolo João teria escrito essas cartas ali por volta do ano 90 depois de Cristo. Depois já que muitas coisas tinham acontecido no primeiro século, o evangelho já era bem conhecido, praticamente no mundo mediterrâneo da época, na cidade de Roma, na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto, nas principais cidades ali nessa época, no primeiro século, sob o Império Romano. Agora, a questão da localização, onde João estaria escrevendo estas cartas, nós vemos que a cidade de Éfeso é a localidade onde João se instalou e possivelmente ali ficou até ser levado em exílio para a ilha de Patmos. O que acontecia ali nessa cidade de Éfeso, em meio ao que o apóstolo João vivia na comunidade cristã? Talvez você se lembre aí do conteúdo da primeira carta de João, também da segunda e da terceira. A primeira carta de João nós temos 5 capítulos, e a segunda e a terceira apenas um capítulo. De certa forma, seriam até, na época, considerados bilhetes endereçados a questões específicas, pessoas e lugares específicos. Mas, para a gente poder seguir adiante, vamos ler aqui uma breve introdução. No ano 90, o apóstolo João, como sendo o último escritor do Novo Testamento, ele recebe uma revelação, um entendimento. E diante dos problemas enfrentados ali, na cidade que ele está residindo, nós vemos que surgiu um problema em meio à comunidade cristã. Qual seria esse problema? Uma doutrina, uma falsa doutrina a respeito da pessoa de Jesus. E essa doutrina ficou sendo identificada como gnosticismo. A importância do conhecimento. O que seria o gnosticismo? Esta era uma religião que ensina que a matéria, o corpo, é vil, não tem valor. O conhecimento da verdade vem através do discernimento espiritual, experimental e místico. O gnosticismo, ele tentava harmonizar a palavra de Deus e as filosofias gregas, orientais e pagãs. Então, basicamente, a primeira carta de João vai nos trazer
esse combate a esta falsa religião a respeito da pessoa de Jesus e também sobre aquilo que nós somos como estrutura, em termos de criatura, né, feitas por Deus. Para os gnósticos, o corpo em si, a matéria, não teria valor. E aquilo que era importante na religião, no praticar uma religião, era adquirido ou entendido de modo mental e espiritual e místico. E aí, nessa questão mística, com ligações com as filosofias da Grécia e filosofias pagãs do mundo oriental da época. Pensando no conteúdo da carta de 1 João, nós vamos ver que Jesus, ele é apresentado como advogado, apresentado como juiz, e o apóstolo João tem um modo peculiar de conversar ali com os destinatários da carta. Ele se refere a 3 grupos, né, específicos assim: filhinhos, jovens e pais, vos escrevo. Dá-nos a entender que eram 3 níveis de fé, 3 grupos que exerciam a fé de um modo diferente, mas a mesma fé no Senhor Jesus. Lembrando, por exemplo, do texto de 1 João 1, verso 7, que fala ali que se nós andarmos na luz, como na luz o Senhor está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós já identificamos aqui nesse versículo 2 temas. O tema da luz, que nos lembra, nos remete ao Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz lá que Jesus é a luz e que a luz resplandece sobre as trevas. Essa questão temática da luz. E a outra é o pecado. Então, a luz e o pecado como 2 temas teológicos. No verso 9, 1 João 1,9, nós vemos ali o texto que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o tema pecado vai entrando aí no cenário do texto do apóstolo João e aparece, digamos assim, o remédio para o pecado, o sangue de Jesus. Mas é necessário confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, temos mais alguns temas aí. O tema da fidelidade que há no Senhor, o tema da justiça que vem do Senhor, e essa justiça manifesta-se por meio do Senhor Jesus Cristo, e a vitória do sangue de Jesus sobre o pecado. Então, o sangue derramado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, sangue precioso, sangue inocente, puro sangue, nos purifica de todo o pecado. Então, já de início, na primeira carta de João, nós temos aí essa apresentação do apóstolo, dizendo que, provavelmente, na cidade de Éfeso, o que vinha acontecendo podia ser combatido crendo no Senhor Jesus como advogado, também como juiz, também como remidor, como redentor, como perdoador. E aí entra esse tema do perdão. Então, se no verso 7 há uma indicação
que havia ali uma certa divisão entre as pessoas se andarmos na luz, como na luz ele está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, a importância da comunhão uns com os outros vem também por meio da fé naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Andando na luz, como lá está em João 8,12, Jesus como a luz do mundo, como lá está em Mateus, no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. Então, esse tema da luz aparece no início da carta. Indo adiante, quando o Senhor Jesus é mencionado ali, por João, ele é mencionado da seguinte forma: ele conhece cada pessoa, o grupo dos filhinhos, o grupo dos jovens e o grupo dos pais, ou os anciãos, e tem uma palavra específica para cada um. Nesse cenário que João escreve, o que acontece? Vejam só, de modo sintético, temos um esboço aqui. O Pai Celestial e seus filhos. O Pai Celestial e sua família. A família de Deus e o mundo. Então, nossa divisão seria essa aqui. Nossa estruturação seria essa. O Pai Celestial e sua família, os capítulos do 1 ao 3. Pai Celestial e sua família, os capítulos 1 ao 3. A família de Deus e o mundo, os capítulos 4 e 5. Essa é uma maneira de entendermos a primeira carta de João. Outra maneira, um esboço um pouco mais ampliado. A verdade versus o erro. Um contraste aí da verdade, aquilo que é verdadeiro, contra aquilo que é errado. Como saber isso e como permanecer vencendo, digamos, o erro? Aí nós temos a indicação de 7 contrastes. Quais seriam os contrastes? A luz contra as trevas, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 2. O Pai versus o mundo, capítulo 2, do 3 até o verso 17. Cristo versus anticristo. As boas obras versus as obras malignas, ou as obras más, ou da carne. O Espírito Santo versus o erro. O amor versus a simulação piedosa. E o nascido de Deus versus os outros, os não nascidos de Deus. Então, de certa forma, esses temas apresentados aqui na primeira carta de João, nós encontramos no Evangelho de João, não é? A luz e as trevas. A questão da dualidade também. Aquilo que nos é apresentado como bom e como ruim. Aquilo que o Pai nos oferece é aquilo que o mundo nos oferece. Por exemplo, se nós lemos ali 1 João 2, nos versos 15 e 17, vamos ver, né, que o mundo, né, a sua concupiscência, tudo que nele há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso pertence ao mundo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós vemos também a obra de Jesus derrotando o poder das trevas. Em 1 João 3,8, nós encontramos lá: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, João escreve não apenas com o objetivo de instruir a igreja naquilo que diz respeito a essa doutrina do gnosticismo, mas também todos os assuntos pertinentes da época que poderiam estar ali sendo, se infiltrando no dia a dia da igreja e na vida dos cristãos. Para vencer o pecado, Jesus se manifestou. Então,
para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E se nós lermos lá, também, 1 João 3,16, há um paralelo com João 3,16. Na carta, nós temos, nisso conhecemos o amor de Deus, que nós damos as nossas vidas uns pelos outros. Nós amamos os nossos amigos quando damos as nossas vidas pela vida deles. E nisso conhecemos o amor de Deus, quando damos a nossa vida em favor dos nossos irmãos, nossos amigos. Mas, João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse paralelo entre João 3,16 e 1 João 3,16 fala sobre o ato de doar-se em favor de. É um tema teológico, mas também tem a ver com a vida cristã. Lembrando ainda de outros versos, nós vemos em 1 João, capítulo 4, verso 18, que o perfeito amor, que é um outro tema já, lança fora todo medo. Mas aquele que não está aperfeiçoado no amor, este tem medo. Então, o tema amor surge também forte na carta. Verso 19, 1 João 4, 19. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então, já vamos identificando aí vários temas teológicos que podem encontrar textos paralelos no Evangelho de João e nos mostra que, de acordo com os textos do Evangelho e da primeira carta, o autor seria um só, o próprio apóstolo João. Na teologia, há aqueles que, estudando os textos, consideram que o autor do Evangelho seria um antes da destruição de Jerusalém, antes do ano 70, depois de Cristo, e o autor das cartas seria outro João, lá sim, perto do ano 90, depois de Cristo. Mas, pelo conteúdo, pelo que a gente percebe, o autor é o mesmo. Bem, lembramos também de outro tema, sobre a própria vida eterna. Em 1 João 5,12, o texto diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Então, Deus parece que capacitou o apóstolo João, inspirou o apóstolo João, para que ele explicasse melhor alguns temas aos cristãos da cidade de Éfeso, que era uma cidade que recebia muitos visitantes, uma cidade comercial importante da época, uma cidade com um histórico de idolatria bastante grande. Afinal de contas, a Diana dos Efésios era a padroeira, digamos assim, daquela cidade, e ela acabou sendo deixada de lado por muitos que vinham se convertendo ao Senhor. Aí, já lá do ano 60, quando Paulo, até mesmo antes, está pela cidade de Éfeso, até agora, no ano 90, então são aí cerca de 30 anos já de evangelho sendo anunciado na cidade de Éfeso, a qual também contava com a presença de Timóteo, que seria o pastor da igreja em Éfeso. Então, nós vamos vendo a importância de se esclarecer esses temas com os cristãos da cidade de Éfeso, porque, a partir dali, muitos cristãos poderiam ir para suas cidades e levar adiante esse aprendizado. Temos ainda, pela carta de João, primeira carta, a questão do Espírito Santo. E lá em 1 João 2,27, diz que nós, por termos o Espírito Santo,
somos ensinados por ele e aprendemos a discernir as coisas espirituais por meio dele. E, em virtude disso, não seria necessário que ninguém nos ensinasse alguma doutrina diferente em relação a isso. E aí aponta diretamente para o gnosticismo. Porque as experiências místicas que eles reivindicavam serem importantes, tendo o Espírito Santo, as experiências que os cristãos teriam seriam por meio do Espírito Santo. E de modo algum seria por outra forma. Então, considerando a importância do Espírito Santo como o Deus que habita em nós, uma palavra que aparece lá no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz que, quando fosse ao Pai, rogaria a Ele para que enviasse o seu Espírito, e o seu Espírito, o Espírito da verdade, quando viesse, lembraria os discípulos daquilo que eles foram ensinados. Então, a partir do auxílio do Espírito Santo, é que os cristãos vão aprendendo a obedecer, a seguir, a aprender sobre aquilo que diz respeito ao reino dos céus. De modo geral, essa primeira carta apresenta esses contrastes, mas também temos aí 7 temas para pesquisar, para nos aprofundar ainda nessa carta. Quais seriam os 7 temas? A confissão que é feita, o desejo que há no coração das pessoas, questão doutrinária, que tipo de doutrina era ensinada e deve se ensinar aos cristãos, a conduta, o modo de se comportar diante das situações, a importância de discernir as coisas que estão sendo vividas, qual é a motivação do coração de cada pessoa, e um outro tema que aparece, que também é comum lá ao Evangelho de João, o tema do novo nascimento. Considerando que o apóstolo João começa a sua carta fazendo ali menção sobre luz, sobre pecado e sobre o sangue de Jesus e sobre o amor de Deus, ele fala que como pode uma pessoa dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo? Então, há uma incoerência nessa declaração para aquela época e para todas as épocas. Como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo? Então, basicamente, a primeira carta de João nos traz essas informações. Vamos para a segunda parte da nossa aula, quando veremos aí sobre a segunda carta de João e a terceira carta de João. Amém?